Se você já sentiu alguma vez uma dor relacionada aos rins, aquela dor intensa que leva a pessoa para o hospital vomitando, com náuseas e com mal-estar, fica comigo nesse vídeo que eu quero falar um pouquinho sobre a dor relacionada à migração de um cálculo ureteral. Eu sou Heron Júnior, sou médico urologista, especialista em doenças dos rins, atendo casos de litíase o dia todo, atendo muita uro-oncologia, doenças da próstata, doenças do aparelho reprodutor masculino e também das disfunções sexuais, ok? Bora pro vídeo? Olha só, um cálculo dentro do rim, muitas vezes ele não causa nenhum tipo de sintoma. Às vezes você tem um cálculo grande dentro do seu rim que ocupa todo o espaço do seu rim, e a gente chama isso de cálculo coraliforme. Ele pode passar ali dando infecções urinárias e ele pode nunca te dar uma cólica, apesar do tamanho. Porque as pessoas elas acham que o tamanho do cálculo, ele às vezes tem relação com a intensidade da dor. E isso não é verdade. Às vezes um pequeno cálculozinho microscópico ali de 3 milímetros, 2 milímetros que está migrando pode causar mais desconforto do que um cálculo gigante dentro do seu rim. O que não quer dizer que o cálculo grande não cause problema. Ele causa problemas graves, ele pode causar até a perda da unidade renal, porque como ele não causa sintomas, ele vai crescendo e destruindo o parênquima renal e causando infecções de repetição até que a pessoa perca o rim. O que nós estamos falando aqui é do quadro de dor. Olha só, quando a pessoa tem um cálculo dentro do rim, uma pedrinha dentro do rim, e ela está ali localizada em qualquer um dos cálices, no superior, médio, inferior, e ela desloca, porque o cálculo é formado ali naquela parte de dentro do rim e ele tem que se soltar e desprender para migrar. Quando ele se solta e ele desprende, aí ele vai causar obstruções ao longo da descida do rim. E as obstruções são as causadoras das cólicas renais. Você pode até cortar o rim que ele não causa dor, mas se você distende a cápsula do rim, aí sim ela causa dor, porque as terminações nervosas estão em volta ali da cápsula do rim e reagem à distensão. Então, quando você tem um cálculo descendo, ele vai dilatar, encher o rim de água. Quando o rim fica dilatado, e isso é chamado de hidronefrose, que pode ser leve, pode ser acentuada e pode ser moderada. Quando ele está descendo, ela distende essa cápsula e a dor vai migrando. Inicialmente a dor começa na região lombar, aquela região mais intensa. O cálculo está lá em cima, bem próximo do rim. Então a dor começa na região lombar e começa a migrar para a região anterior do abdômen, que a gente chama de flanco, e até aqui na região mais anterior. À medida que o cálculo vai descendo, essa dor vai migrando, ela vai descendo para a região do flanco mais baixo, para a região da fossa ilíaca, que é aquela região que o pessoal fala aí, próxima do pé da barriga, nas laterais, e esse cálculo vai descendo, e à medida que ele desce, ele começa a irradiar essa dor. Quando ele desce ali para a região do meio do ureter, ela pode irradiar para o testículo, ele pode irradiar na mulher para os grandes lábios, e aí, à medida que a pedra vai descendo, ela vai irradiando para a ponta da uretra. Muitas vezes a mulher sente uma dor na pontinha da uretra, como se estivesse saindo, e o cálculo ainda nem chegou na bexiga, ele ainda está no ureter. O homem sente uma dor na ponta do pênis, mas o cálculo ainda nem chegou na bexiga, ele ainda está descendo pelo ureter. Quando esse cálculo chega até ali no limite da parede da bexiga, aí ali ele começa a dar um negócio que chama urgência. Ele começa a dar um desconforto, uma vontade de urinar toda hora. A pessoa vai no banheiro e quer urinar de novo, assim como é o sintoma da cistite, porque o cálculo ainda não caiu na bexiga, ele ainda está no ureter. E aí ele começa a te dar um desconforto, uma ardência para urinar e até que ele cai na bexiga. Uma vez que esse cálculo caiu na bexiga, a tendência é que ele não pare na bexiga, porque um cálculo que migrou do rim para o ureter, ele só consegue ser eliminado para a bexiga se ele tiver um tamanho limite, que varia de 5, 6, 7 milímetros. Dificilmente uma pessoa normal, que não é expelidora de cálculos, vai urinar um cálculo maior que 7 milímetros. Então, um cálculo de 7 milímetros, ele passa facilmente pela uretra feminina, que pode estender até mais de 1 centímetro. Ele passa facilmente pela uretra masculina, que também pode descender bastante. E ela não vai, se ela não parou no ureter, ela não vai parar na uretra. Então, o cálculo caiu na bexiga, a chance de ser expelido é muito grande. Ah, doutor, mas eu tenho um amigo meu que precisou de operar um cálculo na bexiga. São diferentes. Existem cálculos que são formados dentro da bexiga por doenças prostáticas, porque tem um estreitamento do canal, porque não esvazia de forma adequada a bexiga. E como ele não esvazia de forma adequada, ele forma grandes cálculos na bexiga. Já tirei cálculo de bexiga aqui do tamanho de uma laranja.
Esses cálculos não vêm do rim, são formados dentro da bexiga. Cálculos que vêm do rim, que caem na bexiga, eles são expelidos espontaneamente. Uma vez que ele conseguiu passar pela uretra, ele passa pela uretra, tá bom? Então não pode ter essa dúvida. O cálculo da bexiga, ele foi formado na bexiga, ele não vai sair. Cálculo que é do ureter e migrou para a bexiga, ele vai ser eliminado de forma espontânea. Então se você tem ou teve alguma dor, né, renal, você está entendendo o que eu estou falando aqui, e se você não teve a dor e começa a perceber uma dor que começa na região lombar, começa a migrar para frente, vai descendo, passa ali próximo, entre o umbigo e a região ali desse ossinho que nós temos ali da bacia, e vai descendo para o pé da barriga, começa a ter uma ardência, esse cálculo, isso é uma migração de um cálculo renal. Então você está tendo um episódio de cólica renal. Cólica renal é uma emergência, então você precisa correr numa emergência. Pode tomar um remédio em casa, um Buscopan, um Tropinal, algum remédio antiespasmódico, mas o ideal é correr para o pronto-socorro, porque esses cálculos eles costumam desencadear dores intensas, com náuseas, vômitos, e os remédios não param, né, no seu estômago para ser absorvido. Então, na verdade, você vai ter que procurar uma emergência. Procurou a emergência, o doutor vai fazer um remédio para tirar a dor e ali ele vai fazer o diagnóstico através de exames de imagem. O melhor exame para ver cálculo renal é uma tomografia sem contraste. Não é necessário injetar contraste para fazer tomografia de cálculo renal. A gente injeta contraste para procurar tumor, a gente injeta contraste para outras situações. Para o cálculo renal, raramente a gente precisa de injetar contraste. Então foi na emergência, fez o diagnóstico, aí você vai ter que procurar o seu urologista para que ele possa resolver, sendo usado ou medicamento para expelir o cálculo ou, se precisar, fazer um procedimento para extração do cálculo, ok? Eu espero ter contribuído aí, de trazer uma informação de qualidade numa linguagem simples e descomplicada para você. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, né? Deixa o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. E se você já teve uma cólica renal, coloca aqui a sua experiência, como é que foi sua cólica renal, para que as pessoas possam entender, né? Quem passou por uma cólica renal, quem já teve, né, uma cólica renal, sabe do que eu estou falando. É uma dor importante, é uma dor que a pessoa quer morrer na hora, tão dolorosa que é, ela vomita, tem pessoas que evacuam de tanta dor. Então, se você já teve, coloca aí como é que foi sua experiência para que os outros possam entender o quanto isso é importante.